Vamos começar aqui falando sobre esse caso Master. Ontem uma notícia que deu muita repercussão foi essa notícia sobre as festas que o Vorcaro promovia, especialmente em Trancoso. Vazou aí uma mensagem, uma troca de mensagens que é anexada ao processo entre Sandra Habib e um corretor Celso sobre um aluguel de uma casa em Trancoso, onde o Vorcaro teria promovido várias festas, entre elas uma em que se faz referência a essa troca de mensagens, onde essa Sandra está muito brava, e essa mensagem está no processo, ela está furiosa com o que está acontecendo no local. Na mensagem, ela diz que o Vorcaro encheu a casa dela de putas, ele, amigos e muitas putas, desde antes de ontem, reclamações por causa de som acima do permitido. Ela diz que levou multa por causa da festa e do volume do som, que ele teria contratado uma banda de pagode para animar a festa, e também a casa permitiriam 20 hóspedes, segundo a troca de mensagens, já estavam em 36, e aí vai descrevendo como eram essas festas que ele promovia, Rovai. Tem alguns pontos que me chamaram muita atenção. Uma das revelações é que eles traziam mulheres estrangeiras de jatinhos da Ucrânia, da Rússia, gringas que não entendiam português, que era uma estratégia para que eles pudessem conversar à vontade. Essas histórias dizem que eram croatas, ucranianas e russas. E eles promoviam não só em Trancoso, até em Lisboa, durante o Gilmar Palusa, que é aquele evento que o Fórum Jurídico de Lisboa, são várias cidades que eram promovidas essas festas e que não podia entrar o celular. No entanto, há filmes, dizem que há filmes do celular do Vorcaro, o Cine Vorcaro, e que podem ser revelados, já que o celular dele foi apreendido, e aí deixar muita gente em pânico, né, Rovai? Veja, acho que tem essa coisa de trazer garotas nórdicas, né, da Rússia, Ucrânia e Croácia, porque também tem um fetiche dessa galera, que é o fetiche do Mamãe Falei, que foi a uma guerra para ver as partes íntimas, rosas, das meninas loiras, né, que estavam em desespero fugindo da guerra, né? Então, esses caras, Dri, eles são isso, né? São pessoas asquerosas, abjetas, e que usam a família tradicional, o discurso do conservadorismo, para se eleger, para ganhar voto, enfim, para se tornar popular. Esse Vorcaro conhecia o público dele, vamos dizer. Ele sabia, porque ele podia, para pegar gente que não entendia o que ele falava, podia trazer da Coreia, podia trazer do Senegal, né? Podia, não, eles foram pegar o que é o fetiche desse público nojento, né? Que habita, que convive nesse meio social onde luxúria, corrupção, saqueamento de Estado, tudo que você possa imaginar, né, pedofilia e etc., são aceitos. É triste, mas é a dura realidade. Do Epstein ao Vorcaro, a gente vê a mesma coisa. Muito triste, né, Rovai? E eles ainda justificam, não, é porque ele queria, o banqueiro, ele se empenhava
em criar redes de relacionamento do mundo político e dos negócios. Então, ele promovia várias festas em várias cidades, em várias mansões, trazendo esses modelos de jatinhos. Tem até acusações de sugar daddy. Tem uma mulher que recebeu um apartamento de 4 milhões doado pela uma empresa. Foi um cunhado do Vorcaro, não foi isso? Isso Aquele mesmo, cara uma empresa lá, ligada a ele. o cara que Zettel, se eu não me engano, Fabiano Zettel, alguma coisa assim, que, se não me engano, também foi um dos doadores do Tarcísio, o maior doador individual do Tarcísio. E aí, o que é maluco, o Banco do Vorcaro tinha ex-ministros do Bolsonaro. Sim, o Banco do Vorcaro, as doações do Vorcaro foram para o PL e para o Bolsonaro. O Vorcaro cresceu nas barbas do Bob Fields, né, o Campos Neto, e, pasme, a mídia descobriu que o Vorcaro é do PT. Agora, por quê? Não tem, mas é do governo Lula e é do PT. Com todas as evidências, como diria o Brizola, tem rabo de jacaré, boca de jacaré, dente de jacaré, e os caras estão chamando de lagartixa. Muito grave essas revelações. E, assim, é uma bomba esse celular, porque quando as pessoas entravam na festa, Rovai, tinham que deixar o celular fora, não podiam fazer fotos e filme, mas o celular do Vorcaro podia. Então, vamos subir aqui. Sinara Menezes, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Rovai, bom dia, Dri, bom dia a todos e todas. Estou um pouquinho resfriada hoje. Ah, é? E aí, você viu essa notícia? É refluxo machucando minha garganta. Você viu essa notícia das festinhas? Eu inclusive, li a matéria lá da revista, né, Liberta, e está claríssimo lá que quem participava eram membros do governo Bolsonaro, tá? Eles falam na matéria que não tem membro do atual governo. Então, assim, não adianta, como disse o Rovai, quererem jogar esse Matheus no nosso colo. Quem pariu o Matheus que o embale. Isso aí. É impressionante como todo o processo do Vorcaro se deu durante o Campos Neto. Segundo Haddad, na primeira semana que o Galípolo assumiu o Banco Central, eles tiveram uma reunião e aí foi exposto ao Galípolo o problema do Master. E a partir da primeira semana de trabalho do Campos Neto, ele teve que se organizar para dar conta de fazer uma intervenção num banco que poderia engolir o que engoliu 1/3 do fundo garantidor. Né? Ou seja, o Galípolo foi o cara que desfez o esquema. Exato. Que foi feito na época do Campos Neto. Cara, não se vê ninguém falar nada do Campos Neto. Os caras fazem comentário o dia inteiro nesses veículos de comunicação. E o dia inteiro eles não falam o nome do Campos Neto. E o Vorcaro foi antecipada a ida dele à CPMI do INSS. A ida dele agora vai ser na próxima segunda-feira. Ele vai ser ouvido pela comissão. Na comissão que investiga a questão dos aposentados, ele só vai falar sobre a questão dos empréstimos consignados. Então, a CPMI vai questionar sobre... ele vai ter que explicar 250 mil contratos de empréstimos consignados do Banco Master, que foram suspensos pelo INSS diante de falta de comprovação da documentação. Segundo o Jorge Viana, que o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI, ele terá que explicar como o Banco Master adquiriu esses contratos
e se tantas pessoas não tinham comprovação dos documentos, como os descontos ocorreram sem autorização. Então, por isso ele foi convocado e a ida dele foi antecipada para segunda-feira, próxima segunda-feira, às 16 horas, vamos transmitir aqui na TV Fórum. E no dia seguinte, ele vai participar, foi convocado para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo senador Renan Calheiros. E então vai ser na terça, dia 24, um dia depois do banqueiro e a CPMI do INSS. Então, aí a semana que vem, vamos ver o que vai acontecer. Ele tinha dito, a defesa do Vorcaro tinha dito que ele falaria tudo, que ele não ficaria calado em depoimento no Senado, vamos ver se na CPMI, mas os advogados do empresário tinham dito que ele não deveria entrar com pedido de habeas corpus que permite que o cliente, né, no caso o Vorcaro, fique em silêncio. E aí, gente, vai ser quente a semana que vem, né? Ou vai? Acabou o carnaval, né? Agora acaba oficialmente o carnaval, acabou esse papo de escola de samba, né? Vamos aí olhar para frente e vai ter uma CPMI bem movimentada semana que vem, hein? Para a gente é sempre bom ter notícia quente, colocar as coisas em pratos limpos. Eu acho que vai ser muito esclarecedor, né? Ele tinha feito umas ameaças aí, andou fazendo umas ameaças. Vamos ver se ele vai ter coragem mesmo de cumpri-las. Eu estou curioso para ver o segundo depoimento do Paulo Henrique, presidente do BRB, que é peça-chave nessa história. Uma fonte minha aí que conhece bem a política de Brasília, regionalmente, havia me dito que, antes do Carnaval, que havia uma possibilidade grande do Henrique delatar. E ele pediu uma reconsideração do depoimento dele. O advogado não falou em delação até o momento, não tem nenhuma coisa de acordo de delação. Mas eu já está com cheiro no ar. E, entre outras coisas, essa fonte me teria dito que o Paulo Henrique, o governador ibanês e o Vorcaro teriam tido uma reunião em Paris para fechar o acordo da venda, da compra dos ativos do Master pelo BRB, onde ali o Vorcaro já teria ido com, digamos assim, a participação dos dois, né, para distribuir. Quer dizer, as coisas começam a ganhar. Então, o ibanês, por exemplo, é um caso daqueles que a gente não consegue entender também. Como o cara é tão escorregadio. No 8 de janeiro, ele participou do golpe ativamente. E ele, como ele foi dar uma soneca, ficou tudo por isso mesmo. Ele foi dar uma soneca e escorregou. Agora, 12 bilhões, gente, 12 bilhões esse cara botou no bolso do Vorcaro. E o problema, a culpa é do PT. É incrível. Incrível isso, né? O ibanês, o pessoal da Câmara Legislativa tentou abrir uma CPI e não conseguiu. Aqui é tudo dominado, né? Aqui no Distrito Federal, a Câmara Legislativa, assim como os meios de comunicação, são todos dominados pelo governador que está no cargo, né? Os meios de comunicação, por causa das verbas publicitárias, isso aqui é antigo, sempre foi assim. E os políticos, né, por aquelas benesses que eles recebem, cargos e tal. Então, a Câmara Legislativa se recusou a abrir uma CPI contra o ibanês, né? O ibanês que está envolvido até o pescoço com isso e ficam querendo jogar o Banco Master no colo do PT, gente. O ibanês quase quebrou o BRB. Vocês sabem que outro dia eu vi um vídeo muito bom do Joey Vale, que é um cara que tem uma... Ele foi político também, mas ele tem uma fazenda aqui
de orgânicos, é um pioneiro. Aliás, eu acredito que hoje seja um dos maiores produtores de orgânicos do país. A fazenda Malunga vende para o Pão de Açúcar, vende para todo mundo, e ele chamando a atenção para as pessoas não tirarem o dinheiro do BRB, porque o objetivo deles também é sabotar o banco, né, para que o banco seja privatizado. Então, eles não têm nenhum interesse. E eu lembro sempre que o mesmo banco dessa negociata com o Vorcaro ajudou o Flávio Bolsonaro a comprar sua casa com um empréstimo de pai para filho que ele pagou depois, dizem que ele pagou depois em espécie. Então, assim, está tudo ligado ao bolsonarismo. Estão querendo jogar um negócio no colo do PT, como sempre.